Boa tarde a todos. Dizer a vocês que é uma alegria, uma satisfação de estar aqui representando Santa Catarina num momento tão importante em que o mundo se encontra para falar de meio ambiente. Eu quero de uma forma toda especial cumprimentar aqui o deputado Irã, nosso colega, nosso amigo aí que nos recepcionou várias vezes. Estivemos aqui no estado do Pará, aqui em Belém. Estenda o cumprimento fraternal ao nosso amigo Chicão, nosso presidente aqui da LEPA, da Assembleia Legislativa do Pará. Ontem à noite nós estivemos conversando sobre a importância de tudo que está acontecendo aqui ao longo de todos esses dias e ele me falava emocionadamente de que bom que a gente conseguiu envolver os parlamentos nacionais para esse momento importante de discussão. Então isso demonstra a preocupação com que a Assembleia Legislativa aqui do Pará está dedicando a este tema, que é um tema de suma importância. Cumprimentar também o amigo Sérgio Aguiar, nosso ex-presidente da UNALI, já esteve no nosso estado de Santa Catarina no ano passado, quando comemoramos 190 anos de história do Parlamento e 35 anos da nossa Constituição Estadual, e nós tivemos a alegria de recebê-lo lá. Palestrou durante o evento também, né? Mostrou todo o seu conhecimento, mas é uma pessoa que carrega consigo uma grande experiência de legislador e isso nos enriquece por demais, porque nos ajuda muito na nossa caminhada, essa troca de informações entre os parlamentos da nossa federação. Cumprimentar também o nosso prefeito de Florianópolis, Topázio, agradecê-lo, Topázio, por estar aqui conosco. Agradecê-lo também em nome de todos os municípios de Santa Catarina pela participação efetiva da FECAM em todos os movimentos que fizemos para elaborar esta grande carta que fará parte das reivindicações da nossa UNALI, né, sobre o olhar de quem produz e preserva. Então a participação da Federação dos nossos municípios foi muito importante ao longo de toda esta caminhada. E me permitam com alegria registrar a presença aqui de dois catarinenses que nos acompanham, o Valdemar Schmitz e o Quinho da Cruz, que estão conosco aqui em Belém do Pará, acompanhando todas essas discussões importantes. E um dos vídeos que nós passamos há pouco foi um exemplo tirado aí de todo um sistema de crédito de carbono, né, de todo um trabalho de projetos e de busca de compensação feita pelo Valdemar, numa parceria Santa Catarina com Pará. Então parece que nós fomos lá e pensamos justamente aquilo que era pertinente para o momento, mas é um grande exemplo que a gente precisa salientar. Dizer a vocês de que nós iniciamos os nossos trabalhos com um grande objetivo, de virmos aqui na COP30 trazer um olhar diferente. A gente sabe que o tema principal de todas as discussões nas COPs que acontecem mundo afora é justamente as questões ambientais, é o meio ambiente, é a preservação. E nós, lá em Santa Catarina, decidimos trazer um olhar diferente de quem produz e também preserva. E buscarmos alguns desdobros em cima de toda esta cadeia de cuidados que nós temos lá em Santa Catarina com as questões ambientais, cuidados esses que não são diferentes aqui no Pará, porque a gente tem estudado, tem visto e tem sentido a importância que o governo do Pará está dando a essas questões de preservação ambiental. Há pouco tempo atrás estivemos com o governador aqui do Pará e ele falou do quanto está sendo importante para o Pará poder mostrar para o mundo aquilo que já se faz em preservação do meio ambiente. Porque a visão que eles têm lá fora do Brasil é uma visão distorcida com a nossa realidade. Há poucos instantes eu estava participando de uma palestra importante no Canal Rural, onde nós estávamos debatendo esses temas que são os temas pertinentes de boas discussões, e aí tinha um painelista americano que fez uma seguinte fala. Diz ele, o Brasil é modelo para o mundo em produtividade, em tecnologia. Porém, os seus marqueteiros são muito ruins quando falam do Brasil lá fora. Eles têm que aprender a falar bem do Brasil lá fora. Então está faltando isso para nós. E a COP está nos permitindo mostrar o Brasil, aquilo que verdadeiramente o Brasil é. Aquilo que verdadeiramente são os nossos estados da nossa federação. Então andamos por várias regiões do nosso estado catarinense,
Passamos por São Miguel do Oeste, que é lá no extremo oeste de Santa Catarina, Campos Novos, que é meio oeste, Caçador também meio oeste, fomos a Jaraguá do Sul, que é já na região norte do estado, e depois nós fomos a Criciúma, que é a região sul do estado de Santa Catarina, e claro, muitas conversas e muitas reuniões aconteceram já no litoral, que é onde é a sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E nesses momentos nós contamos sempre com grandes parceiros, não foi somente o Parlamento Catarinense, o qual eu represento neste momento, e sei que esteve também conosco aqui o deputado Marquito, que é o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, que tem apresentado um trabalho voltado exclusivamente ao meio ambiente com muita sabedoria, com muita precisão. Nós andamos também com essas entidades importantes, a Fiesc, nossa primeira entidade, a Faesc, a OSESC e também a FECAM. A Fiesc, para vocês entenderem, ela defende a nossa indústria de Santa Catarina, o associativismo, a internacionalização, a infraestrutura e meio ambiente, a inovação, educação, saúde, segurança e observatório. Representa 142 sindicatos, somente a Fiesc de Santa Catarina, e 60 mil indústrias catarinenses. É uma grande federação com uma boa representatividade. Além da Fiesc, nós tivemos a OSESC. Hoje Santa Catarina é um grande modelo para o mundo de cooperativismo. E a nossa região do extremo oeste catarinense, é o grande polo de formação do cooperativismo. E a OSESC representam todas essas cooperativas do estado e não só da produção agrícola, mas também do crédito, da saúde, da infraestrutura, do trabalho, serviço, do transporte e consumo. É uma grande associação que tem um papel importantíssimo na economia catarinense. A Faesc, que é uma das principais vozes dos produtores rurais do estado catarinense, que juntamente com o Senar forma o sistema Faesc e Senar, uma grande federação que tem atuado por demais no fortalecimento da nossa agricultura. E além disso, claro, aqui já teve a oportunidade de falar há pouco, nosso grande prefeito da capital catarinense, Topázio Neto, que hoje é o presidente da nossa Federação dos Municípios de Santa Catarina. São 295 municípios. Esses 295, através da FECAM, formaram 56 consórcios para agilizar ainda mais os serviços públicos nos municípios e 21 associações de municípios. Então dá para ver a grande representatividade de setores importantes que estiveram conosco caminhando por todo o estado de Santa Catarina e formando opinião, dando a oportunidade para as pessoas discutirem justamente aquilo que eles consideram mais importantes dentro da cadeia produtiva catarinense, mas sempre com um olhar voltado para a preservação ambiental. E dessas conversas todas que nós fomos elaborando ao longo de toda esta caminhada, várias conclusões foram se formando, das quais nós extraímos algumas para apresentar a vocês aqui. Em síntese, das contribuições regionais apareceram sugestões das mais diversas, mas consideramos as mais importantes: financiamento e incentivos econômicos, energias renováveis e eficiência energética, gestão de resíduos e economia circular, agricultura sustentável e produção de alimentos, educação ambiental e conscientização, infraestrutura de saneamento e recursos hídricos e política de governança e representatividade. Esses temas estiveram muito presentes em todas as nossas discussões. Poderia ter olhado aqui, né? Não precisava ter ido para lá. Que barbaridade, né? Mas enfim, tem que olhar sempre quem está atrás também, né? Mas, gente, então esses temas, eles estiveram muito presentes e também destacar aqui a presença do Piara, que veio lá de Santa Catarina fazer essa grande cobertura, um grande jornalista muito conceituado lá em nossa terra. E essas discussões, elas acabaram, eu acho que eu vou pular de cá, que fica mais fácil para mim. Ficar de costa aqui para ti. E essas discussões todas, elas nos levaram a concluir em 3 grandes encaminhamentos, que vão fazer parte de um livro que nós vamos fazer o lançamento na sequência aqui à tarde, e alguns exemplares estarão sendo franqueados a quem estiver presente. O primeiro dos encaminhamentos é justamente o pagamento por serviços ambientais, popularmente conhecido como PSA, e incentivos à produção de quem preserva. Qual é o objetivo nosso nesta linha de pensamento? Hoje nós temos, como o próprio vídeo
apresentou, nós temos uma propriedade já consolidada. Santa Catarina, de cada 10 propriedades, 7 propriedades são propriedades familiares, pequenas propriedades, de cada 10. Então a concentração maior em Santa Catarina é da pequena propriedade rural. O nosso agricultor lá é um pouquinho diferente daqui, né? Lá é 80%, aqui é 80% de preservação da propriedade, lá é 20% a área de preservação permanente. E quando foi determinado de que 20% teria que ser constituído como reserva legal, simplesmente foi dado o comunicado ao nosso agricultor e ele que dê conta de ir no cartório, fazer o registro que precisa, pagar as custas do cartório. Ninguém perguntou a ele quanto é que custava isso, se ele precisava de uma ajuda para fazer todo o georreferenciamento, organizar a sua propriedade. Simplesmente veio a restrição e o agricultor teve que fazer. E o que é que nós estamos propondo através desses encaminhamentos aqui na COP? O agricultor quer fazer a preservação? Sim. Ele quer porque entende que o meio ambiente é importante. No passado, quando toda essa nossa região foi colonizada, o primeiro passo para uma família investir na região, eles perguntavam, mas tem água a propriedade? Então essa conscientização ela vem desde o momento em que foi colocadas as primeiras estacas para mapeamento de toda esta grande região e a colonização desta região. Então há uma sensibilidade muito grande. Se nós voltarmos a 40 anos atrás, nós vamos perceber de que hoje nós temos muito mais mata nativa no nosso estado de Santa Catarina do que nós tínhamos há 40 anos atrás. Por quê? Porque o agricultor foi se conscientizando ao longo desta caminhada. Antes a sobrevivência era o desmatamento. Hoje a sobrevivência ela exige os cuidados necessários com o meio ambiente e o agricultor faz isso. Tanto o agricultor nosso, lá de Santa Catarina, quanto o agricultor aqui do Pará. Mas aí vem a pergunta, além de uma projeção para o futuro e o presente, que todo mundo quer, um meio ambiente de qualidade, o que mais o nosso agricultor ganha? E aí vem aquele exemplo que nós iniciamos a nossa fala aqui no primeiro painel com o nosso vídeo. É como se nós tivéssemos um apartamento ou uma casa lá na cidade e um dos leitos desta casa, a gente passava a chave na porta e aqui ninguém entra, ninguém usa. Esta é a realidade do agricultor. Então seria como se nós fizéssemos um exemplo, a realidade nossa na cidade, com 5 leitos só podemos usar 4. Mas o agricultor faz com muito carinho e muita dedicação essa questão da preservação. Mas o que é que ele ganha com tudo isso? Porque lá na propriedade ele poderia tranquilamente produzir nesses outros 20% da sua propriedade, como aqui no Pará nos outros 80% da propriedade. Agora vamos exemplificar países que hoje já não têm mais condições de recuperar mata ciliar, mata nativa. Nós já estamos com 38% de toda a nossa cobertura em Santa Catarina com mata nativa. Mas nós temos países que não conseguem mais fazer isso. E o que é que eles contribuem para com o Brasil? O que é que eles contribuem para com os municípios brasileiros que estão preservando o meio ambiente? Eles contribuem sempre com ideias de preservação, de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, mas ao mesmo tempo sequer conhecem o Brasil, conhecem a realidade. E com certeza lá no território deles eles não vão conseguir estabelecer um sistema como nós temos no Brasil, que são as nossas florestas, tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica. Então nada mais justo que esses países constituam um fundo para que possamos subsidiar, fazer o pagamento pelos serviços ambientais deste agricultor brasileiro. Pela área que ele preserva, ele merece ter uma compensação. Mas aí de uma forma um pouco mais facilitada, não de uma forma tão burocrática, tão difícil para se conseguir buscar uma compensação financeira para se ter, pelo menos, um incentivo à continuidade da preservação. Então nós temos que bater fortemente nesta tecla, e vejo que essa é uma tecla que a gente poderá evoluir muito a nível de discussões ambientais. Porque normativas, como se cuida o meio ambiente, todos nós sabemos o que tem que fazer. Aliás, Santa Catarina foi precursora a ter o primeiro código ambiental em um estado da federação. Nós fomos pioneiros ainda em 2008, 2009,
a termos este código sancionado e que teve questionamentos depois judiciais, vencemos os questionamentos judiciais e a lei vigorante em Santa Catarina. Então esta é uma grande tese que nós precisamos incendiar mais a discussão no bom sentido, com o olho na preservação, mas também o olho na compensação para aquele que está fazendo a sua parte em matéria de preservação ambiental. Um outro item que faz parte desta grande carta de encaminhamento é gestão integrada de resíduos e fortalecimento da economia circular. Aqui nós estamos falando de saneamento básico, estamos falando de tratamento de resíduos líquido e sólido em nossos municípios. Nós temos uma dificuldade enorme para fazermos investimento dessa natureza nas áreas urbanas dos nossos municípios. Por que dificuldade? Porque é muito caro fazer saneamento. Isso custa demais para as administrações. E os nossos municípios, com o recurso que eles têm de fonte própria, eles mal apenas conseguem fazer aquilo que são os seus compromissos constitucionais: saúde, educação, agricultura, esporte, cultura, lazer e um pouco de infraestrutura. Então nós precisamos que este fundo também tenha recurso a fundo perdido para que os nossos municípios consigam fazer saneamento básico, porque com isso nós estamos preservando o meio ambiente. Então esse segundo item é um item muito importante também, que leva a simpatia de todos os nossos prefeitos lá de Santa Catarina, aqui respaldados pelo nosso presidente Topázio, e que faz com que um sonho de muitos municípios possa se tornar realidade. E isso só não acontece porque não tem recurso suficiente para investimentos nesta área que é muito importante e que diretamente impacta o meio ambiente. E um terceiro item é justamente incentivos à transição energética e à economia de baixo carbono. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos que todas as fontes de energia limpa, geradores de fonte de energia limpa, tenham isenção, e isso não vale somente para o Brasil, vale para outros países, isenção de tributos e taxas. Porque se a gente está batendo fortemente na tecla de que nós temos que preservar o meio ambiente, por que é que nós não vamos incentivar, então, justamente uma cadeia produtiva de geração de energia limpa a serem colocadas com mais facilidades em todo o território nacional e em outros países? Hoje, aqui no Brasil, se corre desfreadamente com o objetivo de nós conseguirmos alcançar uma linha tributária em cima das fontes geradoras de energia limpa. Isso é um absurdo. Santa Catarina foi o último estado da federação, Irã, que nós conseguimos dar a isenção do ICMS para quem estava colocando as placas fotovoltaicas no telhado das propriedades para a geração de energia própria. Foi o último estado da federação. Depois daquele momento foi um boom lá em Santa Catarina. Hoje, se você olhar, você vê um monte de telhados brilhosos. Tá? Por quê? Porque lá eles já estão produzindo a sua energia. E isso virou uma febre nacional. Só que aí despertou o olhar dos nossos governantes ao entender que pode ser uma grande fonte geradora de impostos para o Brasil e para os estados. E nós defendemos o contrário disso. Não é tributando que nós vamos encontrar alternativas, é dando incentivos para que as pessoas invistam cada vez mais nesse modelo de geração de energia, que é um modelo já consolidado a nível de mundo como energia limpa. Então não temos como falar em tributos e taxas para gerar energia limpa. Temos que eliminar esta pauta. Então a carta também segue com este encaminhamento como um dos terceiro item das nossas reivindicações. E aqui quero só agradecer imensamente o carinho aqui que a LEPA teve ao longo de toda a nossa caminhada. Eu fui um motivador desde o primeiro encontro de que nós precisávamos mobilizar, Sérgio, os parlamentos de toda a nossa federação para que a gente abraçasse essa causa, para que a gente conseguisse mexer com o Congresso Nacional para ele participar mais efetivamente dessa discussão, porque tudo que passa de legislação, tudo que passa de normativa que vão impactar na vida, tanto do agricultor quanto de quem vive na cidade, passa pelo poder do legislador.
quer seja no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas de todo o nosso Brasil. Então precisamos desse envolvimento, entender o que verdadeiramente acontece e contribuirmos para que possamos ter um meio ambiente cada vez melhor. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e pelas presenças. Uma salva de palmas ao deputado estadual Mauro de Nadal, muito obrigada. Seguiremos com a nossa programação. Teremos um debate. Vamos abrir para perguntas, deputado? Perfeitamente. Agora já Antes abrimos e até convido para vir comigo aqui à frente, né, o Sérgio, sente conosco aqui, o Irã e também o Topázio. Aí eu abro a palavra para meus colegas aqui da mesa para as conclusões desse nosso painel e na sequência a gente faz a solenidade de lançamento do nosso livro, é isso? Sérgio, quer fazer uma fala, Sérgio? Tudo tem que ser com a colinha. Bom, mais uma vez, renovo os votos de boa tarde a cada um dos senhores e senhoras. Aqui nós trouxemos ainda também, para complementar o lançamento da carta, uma palavra que seria sobre o último painel, que é o papel estratégico dos parlamentos na governança climática multinível. Vou me permitir aqui fazer essas colocações para que a gente possa também colocar o nosso posicionamento. O enfrentamento da crise climática requer governança multinível, isto é, a articulação entre diferentes esferas, global, nacional, estadual, municipal, em torno de metas compartilhadas e ações coordenadas. A complexidade dos desafios ambientais exige uma abordagem integrada, em que governos, instituições e sociedade civil atuem de forma colaborativa. Nesse contexto, os parlamentos assumem papel estratégico. São eles que garantem a representatividade democrática nas decisões, aprovam legislações, fiscalizam políticas públicas e mobilizam a sociedade para o debate sobre o futuro comum. No caso brasileiro, as Assembleias Legislativas têm ampliado sua atuação na agenda ambiental e climática. Que nós temos que remunerar essa preservação, temos que valorizar. Eles já estão com 2 projetos aqui, tá? Certificados, tá? Como projetos de captação do carbono, de captura do carbono dentro da Amazônia, dentro do Pará, lá em Aveiro. Até brinquei alguém dizendo para eles que o Heraldo é o nosso deputado mais votado lá em Aveiro, no oeste do Pará. Mas isso precisamos fazer, porque até o investidor para entrar no Pará, na Amazônia, tem uma dificuldade muito grande. Se ele tiver uma área maior, vamos dizer que tem uma área aí de 50 mil hectares. 40 mil ele vai ter que preservar. Isso não é fácil. Aí se alguém vai lá, tira uma madeira, dentro desses 40 mil, ele pode ser penalizado. E como vai fazer isso? Isso custa muito caro. E aí nós temos que trabalhar para realmente transformar isso em um ativo, não um passivo para os proprietários. Tanto aqueles que são proprietários no seu CPF, quanto aqueles que são proprietários no seu CNPJ. É essa discussão que está na mesa e o fundo, a gente está prevendo isso, que o fundo venha para isso, de manutenção das florestas, que venha para exatamente remunerar aqueles que preservam a nossa floresta, aqueles que preservam a nossa integridade da nossa floresta amazônica. Com isso nós vamos ter sempre os rios vivos, fortes, produzindo água nos rios aéreos, que nós precisamos ter não é para o Brasil, é para a nossa espécie, para o ser humano viver mais, eliminando os efeitos, né, extremos que nós temos da natureza, porque o que está acontecendo está chegando na nossa porta, batendo na nossa porta. E Mauro, eu quero te dizer que nós estamos no verão amazônico, tá?
Ontem, quem viu a chuva caindo aqui, as 2 vezes caiu chuva ontem, hoje já são 2 vezes novamente que cai chuva aqui, chegaste por debaixo de chuva, o barulho era tão alto que na hora da apresentação do Mauro, algumas pessoas, a Nilva estava me dizendo, estavam reclamando ontem que era impeditivo para fazer o debate, para ouvir o que estava sendo manifestado. Nada melhor que o mundo veja como é a chuva na Amazônia, como é a chuva que ocorre aqui na Amazônia. E esse ano está sendo o ano que para nós está chovendo mais. Que as partes que ficaram secas no passado, esse ano não estão ficando com seca. E aqui você olha que são as gramas verdes, tudo isso, por causa que o nosso verão não está sendo tão intenso como foi no ano passado. O ano passado foi mais intenso. Nós vimos o fogo chegar à periferia de Belém. Não era fogo feito pelo ser humano diretamente, era fogo natural que surgiram pela intensidade do verão que tivemos, e tivemos isso em várias regiões do Pará. Inclusive esse ano nós nos preparamos com brigadas realmente preparadas, Corpo de Bombeiro nos municípios, tá? Anti-incêndio ou combater os incêndios de bombeiros, muitas vezes civis que vieram colaborar para permanecer a nossa floresta. E isso nós nos preparamos esse ano e graças a Deus não foi preciso essa intensidade de nossos brigadista. E isso nós queremos agradecer a você, Mauro. Sabemos que essa manifestação foi uma manifestação isolada, sei que machucou muitos paraenses, mas sabemos que é uma manifestação isolada, tá certo? E isso, Topázio, para nós é coisas que ocorrem de pessoas que são pequenas no seu pensamento, que não pensam o Brasil como uma unidade federativa que nós queremos fortalecer cada vez mais, tá? Então sabemos disso, houve várias reações aqui no Pará em relação à manifestação a esse vereador. Sabemos que é a competição do mercado de trabalho. Nós somos estados sem fronteira e sabemos receber muito bem o nosso estado, como sabemos que os outros estados nos recebem muito bem quando lá vamos. E essas manifestações isoladas não trazem nenhuma dificuldade para nós, para a gente entrar em um confronto, num litígio, para nós que precisamos estar sempre unidos em prol do Brasil, unidos em prol do nosso povo, da nossa gente. Mas a nossa união é exatamente nessa direção, tá? Preservar as nossas florestas. Eu estou vendo o Wallace ali, que é de lá de Almerino, uma região extremamente preservada que está aqui, sabe o tamanho que é as nossas florestas que nós temos e que nós precisamos preservar, Wallace. Vamos continuar fazendo esse trabalho e aqui a Assembleia Legislativa, né, Ana, liderada pelo nosso presidente Chicão, abre as portas aqui para o Parlamento brasileiro, né, para toda a Assembleia Legislativa do Brasil e para nós do Sérgio, leva um abraço para a Tia Ju. A Tia Ju teve que ir embora ainda há pouco de um problema que teve com a sua equipe de trabalho, teve que voltar lá de um momento triste para todos nós, mas estamos aqui unidos para deixar a mensagem da UNALI para o Brasil e para o mundo. Ana, nós vamos nos unir agora para a gente entregar para a ONU a carta da UNALI, a carta do Parlamento Brasileiro, dos Parlamentos Estaduais Brasileiros, tá? A carta de Florianópolis também apresentada aqui, a carta que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina está nos deixando também para a gente levar a todos eles, para que a ONU tenha conhecimento que pode contar com o Parlamento das unidades federativas, tá? Das unidades subnacionais que fazemos parte da Federação do Brasil, que o Brasil é uma federação e nós fazemos parte dessa federação e o nosso debate também é da mesma direção apresentado pelo nosso governo federal, apresentado pelos estados liderados aqui na COP30 pelo nosso governador Helder Barbalho, para que possamos preservar sim a nossa floresta, mas também queremos valorizar aqueles que preservam a nossa floresta, aqueles proprietários, tanto no CPF como no CNPJ, os nossos verdadeiros amazônidas, para que possamos manter o equilíbrio do clima cada vez melhor, para evitarmos efeitos extremos da natureza em nosso país e em qualquer lugar do mundo, que é muito triste para todos nós, quando a gente vê seres humanos
sendo devastado por efeitos climáticos extremos. Essa é a nossa posição da Assembleia Legislativa do Pará, liderada pelo nosso presidente Chicão. Leve essa mensagem a Santa Catarina e, Sérgio, leve essa mensagem a todos os legislativos do Brasil, que esse Estado está de porta aberta para receber e que a Assembleia Legislativa é a porta do Legislativo do Brasil no Estado do Pará. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando. Obrigado, Mauro, pela sua apresentação e de parabenizar a sua manifestação e a sua proposta é uma proposta que é muito idêntica para o nosso povo do Pará também, tá certo? Obrigado, Mauro, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Irã. Passo a palavra ao nosso prefeito Topázio para as conclusões. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Queria aproveitar a minha fala, Mauro, para renovar os nossos laços de amizades com o povo do Pará. Lá na minha cidade, Florianópolis, são mais de 15 mil paraenses que moram, trabalham e nos ajudam a crescer. Eu, quando cheguei aqui no domingo, eu vim encarregado de trazer um abraço do Pedro. O Pedro é um paraense que mora em Florianópolis há 29 anos, trabalha no Box 32, que muita gente aqui que já foi para Floripa conhece o Box 32. E eu fui à casa da dona Quirine e do seu Francisco, aqui em Santa Isabel, tomei café e comi a comida que ela fez lá para nós. E conversei com a dona Quirine, 82 anos, seu Francisco, 84. E ele me dizia o seguinte: prefeito, eu tenho 15 filhos. 9 já estão em Florianópolis há muito tempo, trabalhando lá. E eu agradeci ao casal pela confiança que dá nos mandarem os seus filhos lá para Santa Catarina e nos ajudarem a construir esse estado tão bonito que nós temos e reforçar esses laços de amizade com todo o povo do Pará. Muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente, porque daqui para frente é só para frente. A linha da fala do nosso prefeito, Santa Catarina, nesse último censo, foi o estado da federação que mais cresceu em população. Lá nós temos muitos irmãos aqui do norte, do nordeste, do nosso Brasil, que estão nos ajudando por demais, sem se contar em estrangeiros, né? Venezuelanos, haitianos, senegaleses, que estão em Santa Catarina nos ajudando a desenvolver. Não, mas lá tem emprego para todo mundo lá, tem emprego. Eu estive falando dias atrás com alguns prefeitos nossos lá do Oeste. Nós temos cidades com 25, 26 mil habitantes que estão lá com 3 mil, 4 mil pessoas que vieram para Santa Catarina nesses últimos tempos. Então, Santa Catarina cresceu muito, né? Então, nós temos que abrir as portas do nosso estado e receber bem, porque essas pessoas estão nos ajudando por demais. Ana, você quer falar um pouquinho, deputada? Mas claro, é uma honra para nós. Oi, boa tarde a todos, já quase boa noite. Eu apenas gostaria de dizer da alegria, a alegria de estar com este painel aqui. Agradecer ao nosso líder de governo, nosso querido deputado Irã, receber com todo carinho a Assembleia, o representante da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nosso também sempre presidente, que representa Ceará. Mas falar de COP, falar de meio ambiente, é falar de todos nós. Nós precisamos nos unir, nós precisamos perceber que nós nos precisamos. Nós precisamos entender que cada bioma em cada estado precisa saber preservar. Mas além de saber preservar, precisa preservar o ser humano. E isso que a ONU e o mundo precisam entender, que eles precisam dessa Amazônia, precisam dessa igualdade de respeito e de direitos. E se nós não nos percebermos que só unidos venceremos todos os preconceitos, continuaremos brigando entre nós mesmos. E nós somos mais fortes do que isso, do que as nossas diferenças. As nossas dificuldades nos unem para com que nós possamos buscar aquilo que é de direito, que os países que já poluíram e que continuam a poluir precisam retribuir num fundo digno a todos os estados que preservam. E como presidente que estive da Unali, quero dizer que para nós é uma grande honra o Pará poder sediar este grande momento. E só está acontecendo isso porque tivemos
temos um governador que chegou ao presidente Lula e mostrou que o mundo precisa ouvir a Amazônia e não falarem de lá e daqui o mundo ouvir a gente. Todos nós somos um país só que se chama Amazônia. Muito obrigada pela presença de todos. Muito bem, obrigado, deputado, obrigado. Gente, agradecer imensamente, né, deputada Ana pela contribuição, o Irã, novamente muito obrigado, ao Sérgio, né, que está conosco aí, nos abrilhantou com sua fala também, o Topázio, nosso prefeito da capital, e enfim, a todos que vieram aqui nos acompanhar nesse momento dessa discussão. Passo seguinte nosso agora, nós vamos fazer o lançamento do nosso livro, que é justamente o encaminhamento das nossas 3 pautas, que vem ilustrada, vem fundamentada com todas as nossas reuniões, e vem mostrando também um pouquinho de Santa Catarina.